família, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós vamos falar sobre um filme chamado Nada de Novo no Front. Como vocês podem saber, o Oscar aconteceu recentemente, agora no comecinho de março, e nós tivemos algumas coisas interessantes, como esse filme ganhando diversos prêmios diferentes. Não vamos falar sobre a review do filme, não iremos falar sobre o final do filme, apesar de que, como vocês conhecem muito bem a Primeira Guerra Mundial, vocês já sabem muito bem como o filme acaba. Nós iremos falar sobre a fotografia, porque esse filme ganhou tantos prêmios. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, a fotografia ela é uma categoria muito importante dentro de um filme. Ela conta história, ela explica sensações, ela conta muitas coisas, muitas vezes mostrando e sem falar muito. Além da composição de imagem e outros fatores que são importantes e interessantes. Quando a gente faz normalmente uma review de filme, a gente fala sobre a atuação do personagem, o desenvolvimento da plot, como o ator fez A, B, a sonoplastia. E normalmente é deixado um tanto de lado figurino, maquiagem, cabelo, fotografia, design, edição, que são algumas categorias mais secundárias também isso no Oscar. Tanto que se você viu o Oscar que aconteceu esse ano, foi bem rushado, diversos elementos, diversas categorias menores foram muito rápidas, e as categorias consideradas categorias maiores, como melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, diretor, melhor filme, tudo isso teve grandes momentos. Então, diferentemente como a gente fez no filme do Avatar, O Caminho da Água, que a gente explicou desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de plot, explicou questões de world building, nós iremos focar exclusivamente na fotografia. Obviamente, se por acaso o editor conseguir fazer de uma certa forma que o YouTube não dê strike por causa desse filme, eu irei, enquanto estiver explicando para vocês, colocando alguns trechinhos para mostrar mais ou menos como é essa questão e qual que é esses elementos que eu quero abordar com vocês hoje, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre a fotografia, direção, imagem, design e por que carambas Nada de Novo no Front ganhou tantos prêmios. Então, pessoal, a gente vai começar logo pegando o começo do filme, um silêncio num campo aberto, já trazendo uma câmera estática, totalmente parada e nada acontece, já criando ansiedade, já criando incômodo. Estamos falando de um filme de guerra. Por estar falando de um filme de guerra, então, obviamente, esse tipo de sentimento é algo que vai trazer muito, é algo que muitas vezes, se a gente for considerar a construção dos atores, a composição do sentimento de cena, então imagina só, ansiedade, incômodo, deve ser um dos maiores sentimentos, além obviamente de dor, desespero, medo. Esses dois sentimentos devem estar presentes muito constantemente dentro da guerra. Então já começando o filme com esses elementos, já está mostrando algo muito interessante. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês é a importância da primeira frase. A primeira frase ela vai pegar o leitor, vai trazer para dentro da história. A primeira página tem a importância de mostrar o timbre, o tom, o estilo, o gênero, subgênero, muitas vezes apresentando o personagem, apresentando o antagonista, dependendo do tipo de história, apresentando até o ponto de conflito, que é o ponto que vai se desenrolar, todos os embates e os fatores que estão relacionados. Então, se a gente considerar que a primeira frase de um filme é o como ele logo é apresentado, mostrando os primeiros segundos, nós temos esses primeiros segundos muito fortes. Dali, vai para raposas dormindo juntamente com o filhote, trazendo um respirar profundo num ritmo alto. Sabe quando você começa a ter crise de ansiedade e tem palpitação, respiração ofegante, rápida, taquicardia? Então já começa com esse silêncio, a câmera desce trazendo raposas dormindo, mas trazendo novamente essa ansiedade. Dali já abre para um campo aberto com corpos caídos na neve,
uma mancha vermelha representando o tiro sobre o soldado, tanto que você vê que tem um detalhe vermelho no peito e que acontece tudo e pá. 2 primeiros minutos. Para você ter mais exatidão, são 2 minutos e 14, que traz todos esses elementos com representação, já o tom, o timbre. Então, como esse filme ele é baseado no livro, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro filme baseado nesse mesmo livro, então é normal ter esses elementos de literatura dentro de um filme que ele foi feito a partir de um livro. Obviamente, como são linguagens diferentes, o diretor tem o direito total de fazer o que ele quiser a partir dessa referência. São mídias diferentes, informações diferentes, interpretações diferentes e, obviamente, experiências diferentes. Claro que mudar a história, mudar os personagens, não é uma releitura, nem uma adaptação, é apenas uma inspiração. No caso, o roteiro foi feito a partir desse livro. Então você já consegue perceber logo nos primeiros momentos já todo esse tom, timbre, referência, ambientação que vai trazendo tudo isso a partir de uma fotografia silenciosa, apenas com efeitos sonoros de ambiente e representação dentro dos simbolismos. Então olha que incrível, trazendo 2 minutos de filme, já grandes elementos que fazem essa composição. E tem uma cena muito legal que é o seguinte, começa numa câmera aérea, logo também no comecinho, começa numa câmera aérea e vai fazendo uma câmera frontal se aproximando do rosto do personagem. O que é isso? Gatilho da familiaridade, gatilho da aproximação. A diferença entre a familiaridade e a aproximação é que um traz elementos mais do cotidiano, fazendo com que você se familiarize e se entenda mais com o personagem, e da aproximação quando já existe um laço mais afetivo, emotivo por algumas coisas que você passou de uma maneira mais emocional. Mas seja um, seja outro, por que muitas vezes cenas dramáticas dão um zoom no rosto do personagem? Porque é como se você estivesse trazendo elementos de aproximação física, juntamente com texto, sonoplastia, história, interpretação. Só que esse movimento de se aproximar do rosto logo de começo, que tem toda uma visão aérea, como se nós fôssemos Deus, vendo de cima tudo o que acontece, totalmente terceira pessoa, totalmente contemplativo, e vai se aproximando e chega dando o rosto da pessoa, causando essa aproximação, e agora nós somos personagens presentes dentro da guerra. Então, olha novamente, se você transportar isso para o livro, olha o grau de descrição de aproximação. Você começa com uma descrição geral do ambiente, que vai se afunilando até o momento mais próximo do personagem, até começar uma descrição do personagem juntamente interagindo com o ambiente. Lembrete, toda descrição tem que ter uma função narrativa, de personagem, de plot, ambientação, alguma coisa. Só explicar o ambiente é fraco. Claro que a descrição tem 6 funções. Uma delas é realmente mostrar o ambiente, preparar o ambiente para alguma coisa. Mas você está preparando o ambiente para alguma coisa, não simplesmente trazendo a descrição para a descrição. Descrever alguma coisa, use alguma coisa. Use ela de alguma forma. Então, olha que a gente traz essa câmera de cima para baixo, nós estamos causando toda essa aproximação, transformando agora nós, de leitores, de espectadores, em personagens em primeira pessoa, onde a gente vive aquele momento. Um outro ponto bem legal, obviamente, são os planos sequência. O que são os planos sequências? É quando tem uma cena muito grande sem corte. Imagina o treino, imagina o trabalho, jogo de câmera, posicionamento, sonoplastia, atores, figurino, direção, toda a galera, coadjuvantes, os carinhas são contratados para fazer figuração.
tudo isso para que uma cena aconteça. E quando acontece uma cena de grande sequência, você vê uma movimentação e uma amplitude que você mostra muito mais o quesito de várias cenas, como por exemplo, você tem a galera correndo para fazer o último embate antes, já acabou a guerra e agora vai ter aquele último embate porque o general quer ser considerado herói, então manda todo mundo fazer aquele último racha. E a câmera vai correndo tanto lateralmente para mostrar esse desespero da galera, quanto superficialmente fazendo movimento de baixo para cima, de cima para baixo, uma visão aérea em diagonal para você ver ao longe coisas que ainda os soldados não vão ver. Então você cria um gatilho de antecipação, porque você começa a ver, ali vai ser o final dos caras. Só que os caras não veem isso. Então você consegue antecipar essa dor, consegue antecipar simplesmente com um jogo de câmera mostrando uma fotografia de cena maravilhosa. Olha a composição que ele faz. Com isso, a gente trazendo novamente, obviamente, é um trecho de um livro que foi passado por filme, mas agora a gente voltando para as nossas escritas, quando você conhece o jogo de câmera e você quer mostrar aquilo que tem que ser mostrado, na hora da sua descrição, você também vai fazer essas composições passadas de lá para cá e as câmeras passando, juntamente com uma sonoplastia impecável. O que é? O gatilho de ambientação é algo que é impressionante nesse lugar. Por quê? Quando a gente fala sobre o gatilho da ambientação, é quando você descreve o ambiente usando os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato, tato. Quando você usa esses 5 elementos, falando de frio, calor, o som, o cheiro, às vezes até dependendo da cena, quando ele cai de cara na lama, dá para sentir o gosto da lama de uma certa forma. Então quando você utiliza dos 5 sentidos, ou pelo menos 3, não apenas a visão, com mais outros 2 fatores, você cria uma ambientação que parece que você está vivendo aquilo. Quando uma descrição muito bem feita do cheiro, você sente fome. Quando você escuta uma descrição muito bem feita do som, parece que você escuta. Mesmo que a descrição seja do silêncio, você escuta o silêncio. Dependendo da descrição, você sente frio, você sente medo, você sente calor, você sente ansiedade, você sente medo, você sente paixão. Ou seja, quanto bem descrito, nesse caso de um filme bem ambientado, bem estruturado, ele gera gatilhos de ambientação muito fortes. Tanto que eu não consegui ver pela primeira vez o filme diretão. Eu me sentia tão mal, eu ficava tão incomodado com algumas cenas que eu tinha que parar e fazer alguma outra coisa, porque era uma ambientação tão pesada, tão bem feita, que isso me causava uma ansiedade cabulosa. E uma cena que eu acho bem interessante no filme, que é quando tem lá uma pilha de corpos e a galera começa a tirar as roupas, que é naturalmente bizarra. Assim, chega a ser desumanamente assustador. Porque o cara tá lá, o corpo lá, e o cara vai tirando a roupa como se ele tivesse depenando um bicho, tivesse arrancando a pele do bicho. Tanto que depois coloca a roupa pendurada e começa a escorrer sangue, como acontece em várias sangrias antigamente, que você deixa lá, corta o animal e deixa ele sangrando para que o sangue escorre, com isso, né, melhore a carne do animal para venda. Então essa cena parece muito realmente uma cena transformando aqueles meninos, aqueles rapazes, em carnes pro abate. Simplesmente pegando os corpos caindo, arrancando suas peles e colocando suas carnes em sangrias. E é algo assim que é bizarro. Como, assim, e é uma ambientação, uma fotografia muito forte, com um simbolismo muito forte. Ah, mas quem não presta atenção parece o quê? Simplesmente algo que incomoda, mas por que incomoda?
Então, quando você escreve uma história, escreve uma campanha, constrói um world building, quando você apresenta alguma coisa e aquilo tem um significado forte, você transforma aquilo não apenas também num foreshadowing, que é algo um pouco menorzinho, como uma arma de Tchaikovsky. Qual é a grande diferença entre os dois? O foreshadowing, ele tem a função de criar uma pulga que você vai construindo e desenvolvendo até criar um clímax. A arma de Tchaikovsky, ele tem uma função muito mais abrupta. Ele traz o elemento, foca o elemento, e a resolução daquele foco ele é resultado muito próximo. Então, nesse caso, esse abate desnecessário serve como uma arma de Tchaikovsky, porque logo após já tem a cena do rapaz recebendo a roupa que o cara teve alguns minutos antes e fala, essa roupa aqui não é para mim, tá com um nome diferente. O cara simplesmente arranca o nome do maluco e entrega. Como se realmente aquilo não fosse nada. Então a construção como é feito um cenário com um jogo de câmera e ainda trazendo tudo isso em diversos ângulos diferentes, tanto que essa cena que eu acabei de falar, ela acontece muito baixa. Ela fica aqui, como se fosse uma visão de um rato, vendo as coisas meio que de baixo para cima, como um animal rastejante, como cobras, ratos, lesmas, insetos. Então, olha a sensação que a gente, antes, no começo da história, nós éramos Deus, visto tudo de cima, trazendo essa aproximação, e agora a gente vê de baixo, como bichos rastejantes. Coisa interessante é que o filme mostra elementos que realmente aconteceram na Primeira Guerra simplesmente com o quê? Cenas, sem falar nada. Conhecem o show don't tell? Então, o show don't tell é quando você mostra aquilo que você quer fazer, não fala. Simplesmente uma descrição, uma ambientação ou um diálogo que você mostra aquilo. Você não diz aquilo. Uma coisa muito comum que aconteceu na Primeira Guerra foi o fato de que, como homens foram para a guerra, as mulheres começaram a ter um certo grau de importância na sociedade, principalmente no trabalho, porque não tinha homem. E como é mostrado isso? Quando acontece, vê numa indústria de costura, muitas vezes homens faziam costura. Mas depois você vê aquele montoado de mulheres fazendo isso como uma linha de operárias. Obviamente tem a função de reconstruir os buracos, os rasgados, a nova tintura das roupas, obviamente para não mostrar que são de pessoas mortas, mas você, juntamente a isso, mostra todo um contexto social, político e econômico da região, da localidade, do tempo. Então, olha, quando a gente fala um texto, uma frase, um parágrafo tem que ter mais do que uma função, nesse parágrafo de descrição onde mostra essa cena das mulheres costurando, você tem o significado moral, né, ético, moral, vamos dizer dessa forma. Você tem um significado textual, ou seja, para a história acontecer, e sociopolítico-econômico, que mostra todo o momento histórico da economia, da política, agora da sociedade, trazendo simplesmente uma tirada de cena. Olha que incrível! Olha que sutileza simplesmente mostrar isso dentro dessa narrativa. Uma coisa que é muito interessante dentro da composição das localidades é que, como eu falei para vocês, tem 6 funções. Podemos transformar essas 6 funções em 5, mas normalmente são 6 funções. O que acontece? Você pode utilizar a descrição de ambiente para falar sobre background. Você pode falar sobre ambientação sensorial. Você pode fazer a descrição clássica, que é simplesmente mostrar aquilo que está acontecendo. Você pode preparar o setup, que é você mostrando elementos necessários para que mostre as cenas que estão por vir. E você pode criar gatilhos de contraste,
ou gatilhos de aproximação. O que seria mais ou menos isso, um contraste de aproximação nesse ponto? Seria o seguinte: se você está numa cena triste, com uma descrição triste, alguém morreu, velório, chuva, é algo que intensifica esse sentimento. Porém, no momento feliz, chove, cria um contraste. Em um momento triste, tem uma sensação feliz, por exemplo, alguém morreu, mas tem um puta céu bonito lá fora, com pássaros cantando e todo mundo feliz, cria um contraste. E nesse filme acontece isso também. Nós temos um momento onde a trilha sonora se contrasteia com o que está acontecendo. Os soldados felizes, rindo num mundo irradiante, e uma trilha sonora pesada com acordes graves. E a galera cantando, e o fundo, e a música não condiz com o fundo, criando esse contraste que incomoda. Mas as pessoas estão indo marchar para a morte. Então, essa descrição deste momento, colocando esse contraste muito forte entre os personagens que estão indo marchando, pensando que vai ser glória, sucesso, porém para a morte, mas com esse fundo sonoro forte, pesado, você cria uma sensação estranhamente ruim. Mas isso é totalmente condizente com aquela mensagem que o autor quer trazer. Que nesse caso o diretor quer trazer. Trazendo simplesmente essa galera feliz com o quê? Com a trilha sonora ruim. Tanto que a gente vou pegar um exemplo para a gente ver essa diferença. No mesmo caso, Mulan está indo marchar para a guerra. No caso, para intensificar o sentimento positivo, a música é boa, de superação, é alegre. Nesse caso, é uma música alegre, porém com uma trilha sonora pesada. Vamos dizer assim que, guardando muito bem as proporções, é a mesma cena com efeitos diferentes, causando sensações e percepções diferentes. Uma outra coisa assim que é fantástica dentro do filme é a ambientação incrível da construção de cenário, é imersivo pra caramba. Você não percebe uma imersão só, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, de uma cidade. A imersão está em todos os elementos, está no carro, no cenário externo, em tudo, em tudo. A gente percebe, a gente vê detalhes mínimos no caos. Uma coisa que a galera pensa é que fala, mas construir cenários apocalípticos de guerra é simples, é uma destruição. Só que é um caos, uma destruição tão ordenada, porque faz sentido cada um dos elementos estarem lá. O formato da calota do carro, a quantidade de pessoas, a composição de cena, quem tá na frente, quem tá atrás, como aparece, as cores usadas, os elementos feitos, os simbolismos de canto, o foreshadowing colocado, a sombra, a luz, a movimentação, a sonoplastia, a composição. Tudo isso faz parte de uma fotografia, juntamente com a produção de cenário, figurinismo e outros fatores diretamente ligados a esse ponto. Porém, você percebe que a guerra está em todos os lugares. Dentro do trem, fora do trem, dentro do carro, fora do carro, dentro da cidade, fora da cidade, no campo aberto, no campo fechado, na mente. Tudo isso o cenário mostra em todos os elementos, em todos os pontos. Por isso faz todo sentido toda essa construção. Por que será que Nada de Novo no Front ganhou tantos prêmios? Porque ele consegue ser primoral em diversos elementos, fazendo uma composição incrível de todos os fatores. Tem uma cena que acontece lá mais ou menos perto do minuto 24 que é um tanto interessante. Acontece uma música clássica muito forte, enquanto aparece pedaços de pessoas
que, olha só, nós estamos falando de uma música clássica, pessoas abertas, explodidas, jogadas. Olha novamente o contraste que nós temos aqui de uma música clássica causando esse... E é uma música clássica que faz todo sentido pro ambiente. E um outro ponto que é legal, juntamente mesmo nessa cena, é que acontece da pessoa usar um sinalizador amarelo. Olha o que é legal. O amarelo, muitas vezes, quando a gente fala sobre alguns tipos de tratamentos ou composições de cores, claro que o amarelo, dependendo da situação, pode ser algo divino, pode ser relacionado ao ouro, riqueza. Porém, o amarelo muitas vezes é considerado com problemas psiquiátricos, trazendo essa referência a doenças mentais. Qual que é a cor dentro dos lanternas lá do quesito da DC? Qual que é a cor amarela? É a cor do medo. O espantalho do Batman. Qual é a cor do gás do medo? Amarelo. Qual é a cor do sinalizador? Amarelo. Ou seja, o sinalizador, que deveria ser um símbolo de esperança, o que você mostra a sua localização para você ser achado, resgatado, para mostrar alguma coisa positiva, é usado na cor amarela, que representa o medo, transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, caos. Então, novamente, podia ser um sinalizador branco, vermelho, verde, mas decidiu usar o amarelo. Por quê? Porque ele causa mais um efeito para aqueles que entendem, sabem o significado, tem muito mais força. Para aqueles que não sabem, só acham tanto estranho. Mas isso é importante também. Muitas vezes, quando a gente coloca foreshadowings, eles podem não ser usados algo mais para frente, mas gera um porquê. E nesse caso, não é explicado o motivo de usar um sinalizador amarelo. Mas a galera que pegou, transformou a cena muito mais intensa, muito mais legal, se tivesse usado alguma outra sinalizador. Claro que utilizando um vermelho, talvez, representando como um sangue escorrendo, também seria algo bem interessante. Mas querer brincar com a psique das pessoas, tanto pelo fator do medo e ansiedade, como esse contraste forte de algo que deveria ser a esperança se transformando numa luz amarelada de medo, cria mais elementos psicológicos interessantes dentro do arco na composição da fotografia. E uma coisa que eu acho incrível de Nada de Novo no Front também é que, eu falei, sonoplastia impecável, mas vocês conhecem a importância do silêncio? O silêncio muitas vezes diz muita coisa quando se é bem usado. Um dos meus contos favoritos do Edgar Allan Poe, que se chama O Pêndulo, ele utiliza o silêncio muitas vezes. Na verdade, 50% da descrição vem do silêncio. Como assim? Pelo fato de estar silêncio dentro da cela onde está aquela pessoa, o que acontece? Muitas coisas que o personagem sente, pensa, percebe, é simplesmente a imaginação dele, porque não existe estímulo nenhum. Existe diversas... Por que a solitária causa transtornos? Porque você está sozinho, sem estímulo, salas que o som é totalmente cancelado também. Existem algumas salas brancas que você não tem um estímulo sonoro, é um silêncio. Um branco muito grande que você meio que não percebe as situações que estão em volta, ou um breu total. Então silêncio gera o quê? O misterioso? O misterioso gera o quê? Pensamentos que estão enraizados no nosso subconsciente. Por que as pessoas têm medo do escuro? O escuro não faz nada. Porém, o não saber o que pode ser encontrado naquele escuro, aí é o grande problema.
Então, por que as mães brincam falando que o pior barulho que uma criança faz é o silêncio? Que quando tá barulheira, você sabe onde ela tá, se ela tá bem, se quantos são, o que está fazendo. Quando a criança fica em silêncio, o que está acontecendo com ela? Ela fala que criança em silêncio é o símbolo do caos. Por quê? Você não sabe o que aconteceu. Enquanto tiver gritação, toda a correria, beleza, tá vivo. Ficou silêncio. Morreu? Sumiu? Levaram? Dormiu? Então, usar do silêncio muitas vezes é algo muito difícil. Porém, parabéns, eles souberam usar muito bem. Uma coisa que eu acho bem legal é que eu sou muito fã de filmes antigos, não muito antigos, mas eu gosto muito de efeito prático. Explosões de verdade, bonecos, esquemas, coisas palpáveis. Eu sou muito fã de efeito prático. Claro que às vezes não dá para ser feito e CGI é algo que está vindo. Porém você percebe que quando bem usados, CGI com efeitos práticos, você cria uma gama de diferentes tipos de interações, de interpretações, de visualizações, que às vezes só um CGI ficaria muito chato, muito duro. Por quê? Porque quando a pessoa está no CGI, ela está interagindo com nada. Quando pelo menos tem um efeito prático, você percebe. Se você vê pedaço de gente, pedaço de pessoa, pedaço de bicho, pedaço de construção, explosão e o cara fica meio torto com a explosão e tudo mais. Então você percebe que essa junção com o CGI, com o efeito prático também é algo que me deixa assim besta com o que é feito ali. E uma outra coisa que é interessante, que acontece mais ou menos no minuto 33, 34, é que acontece o seguinte. Olha, eu não falei para vocês que quando a câmera se aproxima serve para criar esse fator de afinidade? E quando a câmera se afasta? Muitas vezes é utilizada para você ver o que está acontecendo em volta. Só que se a cena ela é unilateral, ela é direta, e ela vai se afastando, você está mostrando um afastamento do personagem. De nós como personagem, algo que antes criou essa aproximação, agora está criando esse afastamento. Como se aos poucos o nosso protagonista estivesse perdendo a humanidade e com isso está se afastando mais de nós, ficando cada vez mais um nada, um selvagem, uma coisa, um corpo inerte que apenas se move por estímulos externos. Então, olha que legal, tem essa visão, se aproxima, vê de baixo, se afasta. Esse jogo de câmera mostrando situações, percepções, é algo muito incrível, tanto que mais ou menos lá, depois de 1 hora de filme, você vê mudanças de ângulos no campo de batalha, que é algo muito legal. Por quê? A mudança de câmera na batalha acontece o quê? Primeiro, negociação, campo, negociação, campo, negociação, campo, negociação, campo. Mostrando que realmente, para cada frase que a negociação faz, acontece algum embate físico, mostrando esse momento direto que está acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa que ficou meio ruim em Avatar 2 é que, às vezes, acontece uma cena corta, acontece uma cena gigantesca e volta para aquela cena anterior. Mas você pensa, pô, aconteceu tudo isso e não aconteceu nenhum segundo na outra cena. Nesse caso, o fato de ir cortando freneticamente, lá, cá, freneticamente, mostra esse fator de continuidade temporal entre as duas linhas. A linha da guerra e a linha da negociação. E você percebe esse caos que você fala assim, será que vai dar tempo? Sabe aquele momento drástico de um filme épico, num anime, que tá indo, o cara vindo e para no último segundo porque alguém para a mão, uma mágica acontece, o gongo toca, parece bastante isso em rock, o cara tá se quebrando, e vai dar aquele último golpe. Então você fica com aquela sensação de que será que vai acontecer, e para. E acontece.
Seguindo logo nessa cena que tá acontecendo aí, uma coisa que eu acho bem legal é que, para aqueles que já jogaram God of War, tem uma cena que você tá esmurrando a cara do Zeus e o sangue começa a espirrar na tela, como se você estivesse realmente tomando aquela sanganhada na cara. No filme Nada de Novo no Front acontece isso também. Tá uma hora que tá lá o Paul esfaqueando o cara, o soldado, só que a câmera tá tão pertinha que começa a espirrar sangue na cara, na câmera, na lente. Como se a gente tivesse ali, vendo, tão próximo, que espirra sangue na nossa cara, trazendo essa aproximação novamente, que nós agora que se afastamos dele como um ser humano, se aproximamos dele novamente como animal, de deixando tão próximo que o sangue da vítima bate na nossa cara. E meio que a gente vê nessa mesma sequência, eu até falei pra vocês, no episódio que eu falei sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre os graus de necessidade, que tem isso, a gente percebe esse grau também acontecendo no filme. Por quê? A gente vê que no começo nós temos o que? Necessidades básicas, fisiológicas, depois segurança, e vai subindo. E você percebe que eles simplesmente estão lá, guerra, aí acontecendo, explosão, mas eles param para comer. Dane-se a minha vida, segurança. Eu preciso comer, eu preciso descansar, eu preciso parar. Então muitas vezes pode parecer, nossa, mas que falta de lógica, as pessoas estão lá simplesmente indo para uma situação que pode todo mundo morrer e o cara para comer. Sim, estamos falando de uma necessidade básica, basal, alimentar, descansar, dormir, sexo, que também é mostrado no filme, a galera no meio da guerra, mas pensando nas meninas. Por quê? Fatores básicos, necessidades básicas. Eles param o que estão fazendo para comer. Aí depois se mata minimamente, volta. Então você percebe que tem isso. Obviamente tem alguns momentos de que o CGI caga um negócio, uns microframes, mas tá tão frenético e fica um tanto complicado. E uma cena interessante que também acontece é que lembra o que eu falei pra vocês sobre a cena espelho? Ou cena sequência? Também é usado nesse filme, mas sabe quando eu falei pra vocês sobre... Lembra quando eu falei pra vocês sobre cena espelho? Que às vezes a gente tem no começo do texto uma cena e novamente no final do texto ou uma cena que remete ao começo, ou espelhado ou idêntico. Olha o que acontece. O rapaz arranca o cartaz da mocinha, cola na trincheira e começa a guerra. Não que começa a guerra, mas começa uma batalha. E vai, e eles vão, e eles voltam, e isso e aquilo, blá blá blá. Aí depois de tudo que eles fizeram, os dias, as batalhas, e eles conseguem finalmente avançar mais um pouco e pegar aquela trincheira, o Paul olha pro lado e vê aquele mesmo cartaz que estava lá. Ou seja, gira, 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 gira e volta. Obviamente, referenciando as guerras de trincheiras, que exatamente era isso, se você for considerar historicamente, considerando o avanço alemão, o avanço francês de lá para cá, empurra daqui, empurra de lá, no final a quantidade de espaço que ganharam foi quase nulo. Porque um avançava, perdia, avançava, perdia, avançava, perdia, e ficava nisso, e no final... Então, ele utilizou desse feito, dessa estrutura literária, que é a cena espelho, para mostrar esse sentimento de um looping desnecessário e irrelevante. A galera morreu, fez de tudo para não sair do lugar. Que nós temos o quê? Essa cena espelho. Uma outra cena espelho que acontece é que, por exemplo, o cara coloca o cachecol,
nele, o Paul coloca nele, e vai pra guerra, vai pra uma outra batalha. Mais pra frente, um próximo rapaz vê aquele cachecol da mocinha, tira, põe nele. A mesma cena que o Paul tá lá no começo, que o cara pergunta, tá tudo bem? Tá, então pega a numeração. Acontece a mesma cena, quase que o mesmo frame. E o frame final, que ele olha pro rapaz caído, morto, quebra a numeração e põe na sacola, acontece a mesma coisa com ele. Novamente, mais uma cena espelho praticamente idêntica. Ou seja, nós temos um filme com diversos fatores narrativos gigantescos, com efeitos para dar com pau, com cenas incríveis, potenciais narrativos maravilhosos, para mostrar uma história que a gente já sabe. Primeira Guerra a gente já sabe. Ah, mas foi contado no ponto de vista dos alemães. Beleza. Mas a história a gente já conhece. A galera fala, ah, puta, história batida, que sacanagem, que clichê. Clichê é quando você pega uma história batida e faz ruim. Quando você transforma uma história batida em algo que faz sentido ser contado, aí é o quê? É uma tendência. Por que existem gêneros e subgêneros? Porque alguém escreveu uma história de um certo tipo, gostaram, outras pessoas escreveram histórias dentro da mesma premissa, não mesma premissa, mas dentro da mesma ideia, e isso criou um gênero, fantasia, sci-fi. Por quê? Tem todas essas propostas iguais. Porém, por que ainda tem histórias surgindo? Porque a galera consegue pegar essa ideia e retransformar. Então eles conseguiram pegar uma história que já é o terceiro, segundo, terceiro filme, já tem livro, tem documentários, e contar uma nova história, trazendo novas percepções e novas coisas. Então se você é o world builder, tem uma história, um cenário que você fala, puxa, é muito parecido com outra coisa, mas está bem feito, existe o seu toque pessoal, você está construindo elementos que justificam a existência de mais essa história, Guilherme Del Toro tá aí com o Pinóquio para mostrar novamente que a história que a gente já conhece à torta direita merece ser recontada, porque essa história, apesar da galera já conhecer, existe justificativa para a sua existência. E isso serve também para o seu world building. Então, pessoal, essa aqui é uma review um tanto diferente, que na verdade eu quis mais justificar para vocês o porquê Nada de Novo no Front é um filme maravilhoso. Não contei nada, obviamente, apenas trazendo algumas cenas que eu achei incrível. Mas, obviamente, né, se você gosta de filme, gosta de world building, ainda não viu de Nada de Novo no Front, por favor, assista. E agora que você sabe de todos esses elementos que eu trouxe, vá ver o filme com uma outra mente e você vai ver o quão incrível isso pode ser. E use dessas experiências e dessas percepções, dessas técnicas para transformar o seu world building em algo tão incrível quanto. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!